Bom, a gente está aqui no Parque das Rodovias, um bairro aqui da cidade de Lorena, com a Clemilda Maria da Cruz Garcia. Eu vi o relato dela no Facebook, no grupo Salve Lorena, e é um relato, no mínimo, estarrecedor, revoltante. Nós já gravamos, nós já falamos de ponte quebrada, já entrevistamos o presidente Luiz Fernando, nós já entrevistamos o vereador Belo, entrevistamos já o vereador Pedro da Vila Brito, mas também nós não esquecemos o nosso foco, que é o quê? A prefeitura. Porque os problemas da cidade estão envoltos das secretarias que resolvem os problemas na pessoa do senhor prefeito também. Então eu vi o problema, o relato dela, da dona Clemilda, e nós viemos até a casa dela para gravar com ela, para ela dar esse testemunho dela sobre o que aconteceu com ela na data de hoje, dia 11 de junho de 2013, no posto médico aqui do Parque das Rodovias. Clemilda, fala para todo mundo, parte por parte, do que aconteceu hoje com você. Olha, 6 horas, eu sou a Clemilda. 6 horas da manhã, saí com meu filho com crise de bronquite no posto médico. Fui no órgão florestal do PSF, não tinha médico. Mas ali o jutociético, o médico passa 3 vezes por dia, 3 vezes por semana. Pega aí a minha bicicleta, traz o meu filho no posto médico do Parque Rodovia. Chego no Parque Rodovia, pedi licença para meus amigos que estavam numa fila imensa, que eu ia pedir só um socorro ali pro meu filho que tem 9 anos de idade, com crise de bronquite. Quando eu chego, pedi licença, perguntei, posso passar aqui? Pode. Peguei, tava com os documentos, fiquei ali esperando. Falei, tem problema, pressão alta, eu não posso ir tão longe, até o ponto de socorro, vocês me ajudam? Ajudo. Pode ficar aqui. Fiquei lá. Acho que é umas meia hora ou 1 hora em diante, porque eu tava tão nervosa que eu não vi nem a hora. Como acontece? Chamou eu, falou pra mim assim, a gente vai atender o seu filho, eu expliquei direito, sou do horto, mas eu vim pedir socorro aqui pra vocês. O que fizeram? Fizeram eu ficar sentada lá, fiquei plantado com meu filho, perdendo o ar, encostado no meu peito, eu com medo, meu filho ter uma crise de repente pior ali, chamaram pra dentro, pesaram meu filho, me deram assistência lá dentro. Só que daí mandou voltar a sentar pra fora de novo. Sentei. E ali nesse momento eu tava sentando, observando tudo que estava acontecendo. Chegava um, chegava outro. Mas eu quero contar o meu relato, que eu cheguei até a chorar. Eu fiquei desguinada. Sabe? Vocês desculpem o jeito que eu falo, porque nossa, fiquei tão triste. Fiquei pensando, aonde que vai nosso imposto que a gente paga? Aonde que vai? Cadê o prefeito da nossa cidade para socorrer a gente nas horas que a gente mais precisa? Entrei, fui lá, daí pesou meu filho, tudo legal, tudo tranquilo. Eu sentei, falei, já estão aqui, vamos ficar mais um pouco, fiquei. Quando ela me chamou, falou que não ia me consultar. Não ia consultar meu filho ali, porque eu era do horto florestal. Eu cheguei e perguntei pra ela, por que você não vai consultar meu filho? Porque eu sou daqui do bairro. Daí, por que você não vai consultar meu filho? Daí ela explicou pra mim tudo. Eu falei, não, eu quero sim saber, porque eu sou daqui do bairro. Eu quero ser consultada aqui do bairro, porque eu tenho veio na Vila Nune, tem veio no PSF do bairro da Cruz. Então eu quero sim. Daí, pra mim não discutir muito, eu fiquei ali com ela. Ela pegou, então, a única coisa, a gente tem que chamar a enfermeira, que é a técnica de lá deles, que só essa enfermeira que fala com a médica. E a médica ali dentro, sentada, que prazo de meia hora ela atendia um paciente sentada e falava que estava passando mal, que não sei o que ia embora. E eu ali, aguentando firme, falando pra Deus, Deus, me ajuda eu ficar calminho aqui com meu filho. Fiquei. Daí essa técnica me chamou pra dentro. Quem que foi olhar meu filho, que estava com crise de bronquite? A técnica Adriana, a enfermeira Adriana que foi olhar meu filho. Não foi a médica, não passou nada. O que aconteceu? Eu comecei a dar crise de choro em mim. Eu falei, gente, que mundo que nós estamos, gente. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a saúde nossa? Ela pegou e me disse, Clemilda, calma, você está desfazendo de mim? Você não quer que eu ponha a mão no seu filho? Eu falei, daí veio na minha cabeça, não sai dela, deixa ela pôr. Eu deixei ela olhar meu filho. Ela examinou meu filho, colocou o aparelho no peito, falou, ele está com crise. Ele tá com crise. Daí eu falei, ai meu Deus, e agora? Ela disse, não, vou fazer de tudo pra me conversar com a médica pra você, que é só eu que falo com a médica. A médica, a porta aberta, eu passava com meu filho pra lá e pra cá pra ver que ela enxergava quem que tava ali. Nada, olhando em mim com a cara feia. Eu não fiz nada pra ela pra fazer cara feia pra mim.
Eu sou apenas uma cidadã que precisa dos médicos do posto. Lógico. O que aconteceu? A técnica olhou, chamou eu lá, falei, ai que beleza, ela vai olhar. Eu fiquei mais meia hora plantada, o sol veio. Chegou com a receitinha, marcou. A hora que ela foi me atender com meu filho, a técnica, a enfermeira, marcou, levou lá na sala da médica, mandou a médica só assinar para dizer que a médica tinha olhado meu filho. E eu fiquei designada de acontecer isso hoje. Porque já não é a primeira vez, é várias vezes. Mas só que o povo de Lorena tem medo. Eles escondem as coisas, quer mexer com o que não deve e mexe com o que deve, eles escondem. Só que eu Cremildo, marido da Cruz Garcia, estou aqui, reclamando e vou aonde for para mim ver o que nós devemos fazer para a nossa população de Lorena. Né? Essa prescrição médica Prescrição médica. foi passada por quem? Foi passada pela enfermeira, técnica. Ela foi mais ou menos uma porta-voz da médica. Uma porta-voz da... A médica chegou a consultar a criança? Não chegou nem olhar. Eu só cheguei na minha casa, parei. Você teve algum contato pessoal com a médica? Não, nem a criança? Nem a criança. Eu vim embora chorando, indignado, olhando a receita. Quando cheguei aqui, liguei pra minha irmã e falei, daí que eu fui olhar o nome da médica carimbada, como fosse que ela tinha olhado meu filho. E ela não olhou meu filho. Eu nem toquei voz com ela. Então vocês perceberam? Ela levou o filho com crise de bronquite. Lembra daquele relato que o senhor Fabretti, lá na Santa Casa, disse que as pessoas têm unha encravada, dor de cabeça e vão para o pronto-socorro? Que lá são casos especiais, mais graves, casos mais importantes? Pois bem, o que essa mãe fez? Sendo que ela tem um posto aqui, que pode atender ela no Parque das Rodovias, ela foi então até o Parque das Rodovias. Isso que horas? Isso. Era para 6 horas. Cheguei lá, 7 horas, começo em carro. E eu cheguei cedo. E todo mundo passando na minha frente, os encarros passando. Daí foi me incomodando, eu fui e perguntei, vai ter médico? Você vai passar no médico? Ela me enganou. Eu fiquei lá todo esse tempo, perdendo tempo com meu filho. Eu cheguei lá 7 horas, fui sair quase 11 horas. Então, saí 11 horas da manhã. Então veja bem, quanto tempo ela ficou e mesmo assim ela não foi, a criança não foi atendida pela médica. A doutora é a doutora Lilian Ataíde. Essa prescrição médica, o medicamento foi prescrito pela médica, porém, quem escreveu foi a enfermeira Adriana. Ela só deu assinar. A única coisa que a médica fez foi assinar. Aí eu pergunto para você que está vendo a gente agora. Como que você leva uma criança com bronquite para ser atendida? Chega... Que horas você chegou? Era 7 horas. 7 horas da manhã. Sai Tá de lá começando a vida. às 11 horas da manhã. Não é atendida pela médica. É atendido pela enfermeira. Deu para perceber como é grave isso? A médica não foi consultar a criança. A médica não teve contato físico com a criança. Simplesmente a enfermeira foi lá dentro. Falou para a médica, a criança tem isso, isso e isso. Então, pela visão da enfermeira, a médica foi e prescreveu o remédio. Simples assim. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado. O acesso é universal e igualitário quanto à proteção e à recuperação. Então ela simplesmente foi exercer o direito dela de cidadã. Um direito que a Constituição dá para ela de ser atendida dignamente. Não só ela, como o filho dela e como as outras pessoas que lá estavam. Agora, será que a gente tem cara de otário para chegar às 7 horas da manhã, sair de lá às 11 horas da manhã com um filho com bronquite? E aí? E nem ser atendido pelo médico. Simplesmente foi mandado uma enfermeira para atender a criança. E a médica, pelo parecer da enfermeira, prescreveu o remédio e deu para a criança.
Isso foi hoje, no Parque das Rodovias. Agora eu pergunto pro senhor prefeito. Até quando? Até quando esse descaso? A gente não é cachorro, ela não é cachorro, ela não é animal. Até animal tem os seus direitos, é atendido dignamente. Porque ela não tem condição? Então ela é obrigada a passar por isso? É um problema que tem que ser resolvido, senhor prefeito. É um problema, senhores vereadores da Câmara Municipal de Lorena. Saiam dos seus gabinetes, vão até os postos de saúde dessa cidade, ver como essa gente está sendo tratada como lixo. E eu não estou fazendo demagogia. Eu simplesmente estou relatando, e ela está relatando uma coisa que é verdade, mas que infelizmente as pessoas têm medo de dizer, têm medo de reclamar. Junto com isso, ainda tem, para a gente só finalizar, presta bem atenção, esse artigo não deve ser lido, no caso da lei, do direito, como uma promessa ou uma declaração de intenções. Esse é um direito fundamental do cidadão que tem aplicação imediata. Isto é, pode e deve ser cobrado. A saúde é um direito de todos, porque sem ela não há condição de uma vida digna. É um dever do Estado. Por quê? É financiado, sabe pelo quê, senhores governantes? Por impostos que são pagos por gente como ela, por gente como eu, por gente como você que está assistindo agora. E junto a isso, o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, no decreto de lei 2848/40 diz: deixar de prestar assistência quando possível, sem risco pessoal à criança, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Está previsto no Código Penal. Então, para você que está assistindo agora e sabe que você já passou por isso, você já passou por algum descaso ou no pronto-socorro, ou em alguma UBS de algum bairro aqui de Lorena, faça como ela, tenha coragem de dizer que as coisas não estão boas. Tenha coragem de dizer que realmente a coisa não está legal. E tenham certeza que a voz do povo ainda tem e deve ser ouvida. Eu vou agradecer a Cremilda. Você pode ter certeza que pessoas como eu não ganho absolutamente nada para fazer isso. Eu não ganho nada para fazer isso. Eu disponibilizo o meu tempo para vir aqui. Por mais que vereadores digam que eu sou aproveitador, por mais que os vereadores dizem que eu coloco o povo contra eles, eu não preciso colocar ninguém contra ninguém, porque eles fazem isso sozinhos. A única coisa que eu faço é o meu papel de cidadão. Porque alguém precisa falar, alguém precisa denunciar. Verdade. E que bom seria se mais e mais pessoas fossem como você. Verdade. Não tivesse medo, tivesse coragem de peitar o poder público e apontar o dedo para eles e dizer: vocês estão errados. Está errado mesmo, certamente, exatamente. E antes é que eu me atrasei um pouco para chegar aqui, tinha Exatamente. mais pessoas aqui para poder Tinha falar. mais saindo. Então fica a dica para o senhor prefeito. Não veja isso como uma picuinha política e nem um problema pessoal do Flávio com o senhor, não. Eu acho que o senhor está mal assessorado e as pessoas não estão dizendo para o senhor o que está acontecendo de verdade na cidade. Então fica de olho e começa a trabalhar de verdade, que com certeza a gente não vai fazer mais vídeo assim se o senhor estiver trabalhando. Muito obrigado, Clemilda, e melhoras para o seu filho. Viu, gente? Muito obrigado vocês irem na minha casa, que eu que chamei. E a gente tá aqui pra gente falar o que a gente tá vendo, o que tá acontecendo. Porque ficar escondido tudo debaixo do pano é fácil. Mas perguntar pro povo o que tá acontecendo, todo mundo tem medo. Ninguém quer chegar e conversar, pedir ajuda pro povo. E o Flávio teve coragem de vir aqui na minha casa quando eu chamei e precisei. Eu agradeço ele muito. Porque apesar dessas conversas que nós temos, vai dar certeza que vai resolver tudo no nosso problema Alguma coisa da vai ser saúde.
sincero e desejar profundo